Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre o GraphQL. Então vamos começar a falar sobre o GraphQL, vamos fazer uma introdução do que se trata o GraphQL, onde que ele se encaixa aí nesse ambiente de desenvolvimento de APIs. Vamos falar um pouquinho aí das suas vantagens na sua adoção e aí nas próximas aulas a gente vai para a parte prática para a gente poder ver ele em ação. Mas antes disso vamos fazer uma introdução para a gente entender do que se trata essa ferramenta. Bom, então o GraphQL, como você pode ver aqui na imagem à direita, esse aqui é o símbolo, né, o logo dele. O GraphQL, então, é uma Query Language para APIs. Então, o que é uma Query Language? A gente pode fazer uma analogia como se fosse o SQL lá na parte dos bancos de dados. É aquela linguagem que você usa para poder falar o que você quer fazer com aquela API, nesse caso aqui, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você possa montar como se fosse uma query mesmo, como se fosse uma query no banco de dados, só que é uma query na sua API. Então, a ideia disso é o quê? Você poder escolher, você como cliente, ao estar consumindo uma API que foi feita baseada no GraphQL, a ideia é que você consiga escolher os campos, por exemplo, que você vai querer retornar, que você consiga realmente montar esse seu retorno. Então, você montaria um retorno muito mais customizado, muito mais diretamente ligado ao que você realmente vai estar precisando. Se a gente for comparar com as APIs normais, né, que a gente trabalha com as APIs REST, as APIs REST muitas vezes o método vai estar pronto, aquele endpoint já vai estar pronto, e o cliente, na hora que ele for consumir ele não tem como especificar quais informações ele quer trazer. Então, por exemplo, ele vai retornar lá uma consulta que retorna os dados de um cliente, por exemplo. Ele vai acabar recebendo todo aquele volume de dados do cliente, sendo que muitas vezes, às vezes, ele quer usar somente um daqueles campos. Então ele acaba muitas vezes desprezando essa informação. E com isso aí acaba gerando muitas vezes até um tráfego desnecessário na rede, porque o cliente não está querendo aquela porção específica. Outros casos, por exemplo, em que seria útil, né, essa utilização. Por exemplo, o cliente pode solicitar dados, ele pode fazer junções de dados, né? Por exemplo, ele pode juntar dados até mesmo de entidades diferentes dentro dessa consulta que ele está montando. Então, ele ganha uma flexibilidade muito grande para montar essa consulta. Então, vamos falando aqui mais algumas vantagens e depois a gente vai citando aí, né? Vamos explicar mais um pouquinho o que o GraphQL, depois a gente volta nessas situações aí de casos de uso mais comuns. Bom, então, o que a gente acabou de falar, basicamente o GraphQL ele vai ser um runtime no servidor para executar as consultas e alterações de acordo com os tipos definidos. Então, o GraphQL em si é um motor que vai estar executando no lado do servidor e ele então vai executar tanto a consulta, como se fosse uma consulta normal, né, como se fosse um método GET que você está puxando informações, como também uma alteração, como seria no caso um insert, um update, um delete. E aí no GraphQL a gente chama as consultas de queries e as alterações, tanto faz se é inclusão, edição ou exclusão, a gente chama de mutations. Então tem esses dois nomezinhos aí que a gente vai usar bastante, que são as queries e os mutations. Então o GraphQL é esse cara, esse motor que fica lá no back-end, lá no seu servidor, rodando, executando. Ele recebe essa consulta ou essa mutation e consegue processá-la e devolver o retorno adequado para o usuário. O GraphQL, então, ele não está acoplado a nenhum banco de dados em específico. Então, o GraphQL, você não é, por exemplo, sou obrigado a usar o GraphQL somente com MySQL, somente com MongoDB, somente com lá o Postgres, por exemplo. Não. O GraphQL, no caso, você pode usar ele com qualquer banco de dados. Ele não está atrelado exatamente a um banco de dados específico, não. A gente vai ver que o GraphQL em si é só o motor que vai interpretar essa requisição do cliente, essa requisição do usuário, e vai, como se, digamos assim, parsear, fazer uma ponte para o consumo dessas informações no seu banco. Então, de toda forma, você vai ter que informar para o GraphQL como que ele vai obter os resultados que vão satisfazer aquela requisição daquele usuário. Então, mais na parte prática, isso vai ficar bem claro quando a gente começar a falar lá dos resolvers, vão ser as nossas funções responsáveis por fazer esse de para aí, chegou essa requisição pedindo esses dados, como que eu consigo capturar esses dados? Aonde que eu tenho que buscar? O GraphQL ele não é mágico, né? Ele não vai adivinhar que se o usuário está requisitando determinada entidade, ou eu tenho que, por exemplo, ir lá no banco exatamente pegar essas informações. Não, você vai ter que informar em determinado local que quando chegar esse tipo de requisição para esse tipo aqui,
você tem que consumir esse método e por aí vai. Então isso vai ficar bem mais claro na parte prática. E uma característica importante, né, do GraphQL é que a gente vai ver que ele trabalha muito em cima de tipos. Então a gente tem que definir como se fosse o esquema da nossa API. Então é como se a gente fosse modelar as entidades da nossa API, as entidades da nossa aplicação. Então um dos primeiros passos que a gente vai ter quando a gente for trabalhar com o GraphQL é definir, modelar essas nossas entidades. Então vamos falar, por exemplo, a minha classe de cliente tem esses campos, são esses tipos. A classe aqui, por exemplo, de fornecedor tem esses campos, são esses tipos aqui, né, os tipos dessas propriedades que fazem parte dessa classe, porque isso é importante para o usuário. Na hora que o usuário vai requisitar esses dados, ele tem que informar claramente a entidade que ele está querendo trazer, e aí ele pode informar exatamente os campos que ele quer trazer. Então, o GraphQL já tem que ter isso mapeado, ele já tem que ter isso em mente para poder processar isso aí. A gente vai ver isso mais à frente também. Bom, então, no GraphQL, então, é permitido que o cliente solicite somente os dados necessários. Então, é bem em cima daquilo que eu já estava comentando. Isso aí, uma das grandes motivações do GraphQL é exatamente isso, o cliente poder solicitar os dados que ele quer de fato. Então, o que acontece muitas vezes na API é o seguinte, muitas vezes, principalmente quando as APIs elas trabalham para clientes diferentes, ou muitas vezes, por exemplo, você tem uma mesma API que trabalha no celular, trabalha na web, tem vários locais, às vezes clientes diferentes usando essa mesma API. Muitas vezes os cenários, os dados que eles vão precisar são dados diferentes. Então, se você faz um método muito genérico, né, que vai estar atendendo a todos eles, muitas vezes ocorre de esse método ficar muito sobrecarregado, ter muitas informações que nem são usadas ali pela maioria deles, né? Então, o que muitas vezes as pessoas fazem é começar a construir métodos customizados. Então, faz um método que retorna somente esse grupo de informações, faz um outro método que retorna somente aquele outro grupo de informações. Isso acaba fazendo com que a API fique com muitos métodos, muitas vezes até em duplicidade, né, em algumas situações. Então, muitas vezes o método muda o nome só porque ele retorna um grupo de informações um pouco diferentes, mas no fim das contas é relacionado àquela mesma entidade, né? O GraphQL resolve esse problema porque ele vai partir, quem vai solicitar os dados necessários é o próprio cliente. E aí o motor do GraphQL vai ser responsável, então, por devolver somente as informações. O GraphQL, então, permite buscar mais dados relacionados em uma mesma requisição. Então, isso acontecia muito, né? Por exemplo, se você vai lá fazer uma consulta exatamente somente para buscar, por exemplo, dados de um cliente específico. Aí vamos supor que você quer também trazer informações relacionadas a uma outra entidade que tem relação. Como, por exemplo, eu quero trazer a lista de lista de endereços desse cliente, e vamos supor que isso fica armazenado em outra tabela, digamos assim, né? Se você fosse uma API normal, poderia acontecer o seguinte, vamos supor que o cara trouxe deu um primeiro get lá no cliente, retornou só os dados do cliente. Aí se ele quer, por exemplo, agora pegar a lista de endereços, ou a lista de pedidos desse cliente, por exemplo, ele teria, por exemplo, que ir lá e dar um get também na lista de pedidos daquele cliente, que seja lista de endereços, por exemplo, né? Então, ou seja, ele estaria fazendo duas requisições para buscar isso. Então, no GraphQL, ele pode, por exemplo, já falar quais são esses dados que ele quer trazer, esses dados adicionais. Então, em uma consulta só, ele pode falar, por exemplo, eu quero os dados do cliente, mas eu quero também a lista de pedidos dele. Ou, por exemplo, eu quero também a lista de endereços dele. Então, em uma mesma requisição, o usuário vai conseguir trazer várias informações aí de uma forma já direta, né, sem ter que ficar fazendo requisições adicionais. Então, essa é uma das características aí do GraphQL. Bom, e o último tópico aqui, nesse slide, é a respeito das mutations. Então, é o que a gente estava comentando, né? O GraphQL ele permite, além de você fazer essas queries, essas consultas, você também tem essa possibilidade de trabalhar com mutations, que é fazer, literalmente, o que a palavra dá a entender são as mutações, que são dados como edição, inserção ou exclusão. Então, são as alterações, você trabalha com as mutations. Então, através do GraphQL, você pode solicitar queries, que são consultas para retornar dados, ou você pode solicitar também as mutations, que é para realizar, de fato, alterações. E elas podem retornar valores para você também. Por exemplo, eu posso editar um campo, editar uma entidade e pedir para que me retorne ela. Também é possível isso. Bom, então, falando ainda aí sobre o GraphQL, no GraphQL as APIs são organizadas em volta dos tipos e não de endpoints. Então temos uma diferença aí, né, do cenário antigo lá que a gente trabalhava sempre com o REST, né, com os endpoints. Antes a gente organizava tudo em volta dos endpoints, agora os endpoints saem de foco, porque a gente não vai ter endpoints para
nenhuma dessas informações. No caso, a gente vai ver quando a gente construir o nosso servidor com GraphQL, a gente vai servir ele sempre no endpoint, por exemplo, /GraphQL. Você vai definir um endpoint que você vai estar servindo e toda a requisição o usuário vai fazer em cima desse mesmo endpoint, que esse endpoint, de fato, ele está só recebendo essa requisição e jogando para o motorzinho lá do GraphQL executar. Então, a gente não vai ter vários endpoints quando a gente trabalhar com APIs no GraphQL, não. A gente teria um endpoint único que vão receber essas requisições e o que vai mudar, né, nesse trabalho, nessas informações do GraphQL é exatamente os tipos que você está passando ali dentro. Então, são exatamente as informações, as propriedades que você está solicitando naquela query ou naquela mutation, é isso que vai diferenciar as consultas, né? Então, basicamente, o endpoint que você vai sempre passar os dados. A gente vai enviar os dados, basicamente, é como post, pode ser um post, por exemplo, naquela URL que você definir, nessa URL única, e o campo, né, a informação que você vai estar passando é a query, é a consulta ou a mutation que você está querendo fazer. E é ela, então, que o GraphQL vai entender para poder processar. Ele, então, também, uma outra vantagem é que ele permite que o cliente requisite somente o que existe e prover erros de forma clara. Então, isso é um ponto importante também, que se o cliente, por exemplo, fizer uma query que não faça sentido, solicitando dados que não existem, ele já retorna um erro claro para o usuário. Então, ele já avisa na resposta da requisição qual foi o problema que ocorreu. Então, é uma coisa que até ajuda mesmo a adoção da API, porque à medida que ele já está fazendo os testes, ele já consegue ver os resultados. A gente vai ver que o GraphQL ele já fornece uma interfacezinha para você poder usar, como se fosse um local que você pode fazer testes de queries e tudo mais. Então, um localzinho bem bacana, você já pode ir usando ele para poder montar essas queries e já ver o resultado do lado. Você pode optar por servir ele ou não, né, juntamente com o seu servidor. Então, a gente vai ver na parte prática também como é que ele funciona, o funcionamento dele. Uma interfacezinha bem bacana que a gente pode sempre estar usando aí para facilitar o nosso desenvolvimento. O GraphQL, então, ele permite adicionar campos e tipos sem afetar as consultas já existentes, evitando a criação de várias versões da API. Então, é outra característica aí do GraphQL. Você não tem que ficar preocupando tanto com aquele versionamento, né? V1, V2, V3, a sua API, por exemplo. Você pode ir adicionando campos e ele vai continuar funcionando. Então, você não altera as consultas anteriores. Então, se, por exemplo, antes de uma consulta, uma query na entidade cliente e pedia somente o nome e o endereço dele, se você adicionar mais 20 campos lá, não importa. Aquela consulta que só retornava 2 não vai ser impactada. Ela continua funcionando normalmente. O GraphQL, então, ele não é acoplado a nenhuma linguagem de programação em específico, e o desenvolvedor pode prover funções para cada campo dos tipos. E o GraphQL chama elas de forma concorrente. Então, o GraphQL, assim como ele não é acoplado a um banco de dados específico, ele também não é acoplado a uma linguagem de programação específica. E ele tem já bibliotecas prontas para você trabalhar com o GraphQL em várias linguagens aí. A gente vai ver, no caso, quando a gente for ver lá com o caso do Node, né? A gente vai ver que ele já tem essas bibliotequinhas prontas de JavaScript que a gente pode trabalhar e usar elas de uma forma bem tranquila. E o desenvolvedor, né, à medida que o cliente, no caso, né, vai chamando essas funções, ele vai disparando elas lá, né, de forma paralela e tudo mais. O GraphQL se encarrega por tratar todas as requisições que vão chegar de forma concorrente. Não cabe ao desenvolvedor se preocupar com isso, porque o motor já do GraphQL já se preocupa com esse funcionamento aí. Em relação ao desenvolvedor, né, a gente vai ver também que cada uma dessas informações você pode prover as funções, né, que vão retornar aquelas informações, que são, no caso, as resolvers, que a gente até comentou com ela antes. Vai ficar bem mais claro na parte prática lá. Bom, então, de forma geral, né, resumindo aí, quais são as vantagens e desvantagens da adoção do GraphQL? As vantagens, a padronização, uma das grandes vantagens, porque nosso cara já está bem padronizado, né? Ele já fica totalmente padronizado por padrão. E você não tem que se preocupar tanto com padrão, porque já é um padrão conhecido, né? Você não tem que ficar, por exemplo, inventando padrões. A gente sabe que nas APIs REST a gente tem uma certa liberdade, né, para trabalhar com padrões diferentes, o que acaba muitas vezes até mesmo sendo um problema, porque cada API, cada desenvolvedor faz um padrão diferente e tudo mais, e acontece muitas vezes que a API acaba ficando muito despadronizada, né, com padrões totalmente que não fazem sentido. No caso aí do GraphQL já é um problema a menos em relação a isso, porque é o padrão do GraphQL, você não vai conseguir fugir daquilo ali. Bom, então um outro ponto interessante aí é a documentação automática. Nessa ferramentinha, né, que eu comentei do GraphQL, tem um i no final do GraphQL, tem um i no final do graph, né, quando a gente colocasse um i aqui,
Ela ferramenta é bem interessante, a gente vai ver ela em ação, ela já gera uma documentação ali para você, que à medida que o usuário vai navegando, ele tem uma partezinha lá em cima que fica escrito Docs, se ele clicar lá, ele consegue ver todos os seus métodos, todas as formas de chamar ele, né? E além disso, tem a validação automática das requisições. Então, ele dentro dessa mesma ferramenta, ele pode ir chamando as requisições, que como já dá erros de forma clara para ele, além de já estar listando ali as documentações para ele, os métodos disponíveis para ele, né? Os métodos que o seu esquema provê, o cara ainda pode ir testando, né? Ele pode ir chamando as funções e tudo mais, que é uma coisa mais intuitiva e fácil dele usar. Algumas desvantagens é a parte do versionamento, a gente não tem versionamento aqui no GraphQL, né? Então você pode ter problemas, né? Um outro problema é que o cliente precisa conhecer os relacionamentos, o cliente tem que, quem está usando, né, o desenvolvedor que estiver consumindo sua API, tem que conhecer os relacionamentos das suas entidades. Então, ao contrário, por exemplo, antes ele ia lá e solicitava, eu quero um método get determinada informação, por exemplo, get cliente. E lá já trazia os dados do cliente, aí o seu método, sua API, por exemplo, já poderia listar todos os endereços do cliente, todos os pedidos, já poderia fazer de forma automática e devolver tudo no objeto para ele. Nesse cenário, não. No caso do GraphQL, ele tem que conhecer esse relacionamento entre as entidades para poder solicitar alguma coisa que envolva esse relacionamento. Então, é um ponto negativo aí que ele tem que conhecer bem as suas entidades aí. Outra questão, né, muita gente também reclama que tem dificuldades relacionadas a cache de informações, né, então tem um trabalho a mais em relação a isso, a cache, né, de consultas e tudo mais. E um outro ponto também é a própria curva de aprendizado do GraphQL, né, APIs REST geralmente são mais conhecidas, mais populares, mais fáceis de compreender, que no caso do GraphQL já tem uma certa curva aí também para aprender a utilização dele. Então, tem esses pontos aí de vantagens e desvantagens. Bom, então na aula de hoje a gente falou, né, sobre o GraphQL, vimos um pouquinho sobre esse mecanismo, né, de consulta, como é que é esse mecanismo que ele provê dessas informações, como que ele consegue processar o que ele recebe, né, e devolver essa resposta para o usuário, né. Vimos aí, fizemos uma introdução ao que é o GraphQL. Na próxima aula, a gente vai partir para a prática, que é onde a gente vai poder praticar isso de fato lá no código, que aí muitos desses conceitos, muitas dessas ideias que a gente comentou aqui vão ficar bem mais claras quando a gente vê eles em ação. Beleza, pessoal? Então, obrigado, abraço e até a próxima.